E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela Damas e estamos começando o nosso primeiro quadro do Mulheres que Inspiram no Audiovisual. E por que eu tô falando isso? Porque no nosso site, nas nossas redes sociais, já saíram inúmeros conteúdos com atletas, jornalistas, mulheres que trabalham por trás de alguns esportes, como, por exemplo, na semana passada a gente fez uma entrevista bem bacana com a Beatriz Ferreira do boxe. E então, se você quiser conferir tudo, é só acompanhar a gente nas redes sociais e também dar um check lá no nosso site para ficar por dentro de tudo. E bom, para começar o nosso papo de hoje, né, eu vou apresentar as minhas companheiras, porque não estou sozinha, como vocês estão vendo aqui. Então hoje estou trazendo a Vitória, que sempre vai me acompanhar nesses episódios do Mulheres que Inspiram. Ela é minha parceira aqui no Sport Tudo W, então todos os conteúdos que vocês veem nas redes sociais também tem as mãos dela. E, além dela, uma convidada muito inspiradora, que é a Maria Clara Castro. Então, meninas, tudo bem com vocês? Podem se apresentar um pouquinho? Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de trazer a Maria. Eu sou aqui do Sport Tudo junto com a Isa. A gente está fazendo esse quadro que é incrível, que é o Mulheres que Inspiram, e que a gente vai sempre estar dando voz a mulheres que estão no esporte, seja por trás das câmeras, na frente das câmeras, dentro dos ringues, das pistas e das quadras, seja onde for. Então, hoje eu estou muito feliz de ter a Maria aqui. Eu também sou uma grande amante do automobilismo, então estou muito, muito feliz. Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Clara Castro, eu sou jornalista, eu trabalho com justamente o esporte motor, né, com automobilismo, sempre focando ali nas categorias de base, né, da Fórmula 1, como por exemplo Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, Fórmula Regional, etc. Mas com um olhar também, claro, voltado ao público feminino, afinal, nós ainda somos minoria no automobilismo, então dar voz é uma coisa realmente importante pra gente. Então é basicamente isso que eu faço. Gente, muito bacana ter vocês aqui. Com certeza o nosso papo vai ser muito produtivo. E até, né, a Maria se introduzir um pouquinho. Mas eu vou pedir para que ela conte mais para a gente começar essa rodada de perguntas. Então, só explicando um pouco como vai funcionar a nossa dinâmica hoje. Como eu falei, algumas coisas já tem no nosso site sobre algumas das nossas convidadas. Depois desse bate-papo aqui, vai ter um texto no nosso site, então, né, resumindo um pouquinho da nossa conversa. E quando a gente for trazer mais convidados, né, por conta desse ter sido o primeiro, a gente não abriu ainda, mas a gente vai abrir para perguntas do público também, então é só ficar de olho lá, também nas nossas redes sociais, principalmente Twitter e Instagram, que a gente vai separar esse espaço, né, para vocês também mandarem perguntas e interagirem com as nossas convidadas, porque nosso primeiro momento é esse de perguntas, onde todo mundo vai poder conhecer um pouquinho a nossa convidada, vai entender um pouco sobre esse envolvimento com o esporte, no caso o automobilismo, como começou. E também depois a gente vai passar para um ping-pong, que, né, é um bate-pronto, então uma pergunta, uma resposta, coisa rápida, e um momento final, então é uma coisa bem tranquila mesmo, bem rápida, para a gente, né, ir conhecendo muitas dessas mulheres que inspiram Brasil afora, né? Então, para começar, eu queria, né, essa pergunta mais livre, para você contar um pouco de você mesmo, como começou, né, esse seu envolvimento, mas principalmente, assim, do que você está fazendo hoje. Você falou, né, o jornalismo, então só uma introduzida mais rapidinha mesmo. Bom, a história é longa, mas para poder encurtar, no caso do automobilismo, vamos começar por aí. Sempre teve presente na minha casa, apesar de eu não vir de uma família de piloto nem nada do tipo. Eu costumo dizer que domingo tem o cheiro de café da minha mãe e o barulho do motor V10, porque é exatamente assim que eu lembro a minha infância. Eu lembro de acordar com aquele barulho de motor super alto, do meu pai assistindo a largada da Fórmula 1 e eu indo lá, pequenininha, toda descabelada, assistir. Entendi o que estava acontecendo, não muito, mas eu ficava lá assistindo. E aí, um tempo depois, quando eu comecei a ficar mais grandinha, eu comecei ter esse interesse despertado justamente pelo Vettel. Eu gostava muito da figura dele na Fórmula 1, como ele, de certa forma, quebrava paradigmas, porque geralmente, principalmente na Fórmula 1 do Bernie Eccleston, era um ambiente muito tradicionalista. E aí chega o Vettel com todo aquele estilo meio de skatista, assim, e aí toda a proposta da Red Bull, de uma equipe jovem e tal. Achei aquilo muito interessante e na época me cativou muito e me prendeu.
mas que eu comecei mesmo a me envolver com esse esporte e querer trabalhar e tudo foi em 2020. Em 2020, na época da quarentena, me veio um interesse exacerbado, assim, sobre as categorias de base. E aí eu comecei a acompanhar a Fórmula 2, a Fórmula 3 e outras categorias de base. Na época existia a Fórmula Renault, a Fórmula Regional, que o Júnior Petekoff corria. E aí, só que o que acontecia? Eu acompanhava, as dúvidas surgiam, eu ia em busca de respostas, só que portais brasileiros assim não tinham essa resposta, então eu tinha que acessar sites gringos, como o F1 Feeder Series, o Fórmula Scout, que são outros sites grandíssimos, mas gringos. E assim, a informação, querendo ou não, tá em inglês. Quantas pessoas aqui no Brasil de fato falam inglês fluente, têm acesso a esses sites? Então o que eu pensei? Nesse momento da minha vida, eu aprendi que conhecimento tem que ser compartilhado. Então, o que eu fiz? Eu tinha a minha página no Twitter, que até então era só um espaço para fazer o que todo jovem faz, que é falar da vida. E eu falei, tá, eu acho que eu vou parar de falar da vida e eu vou começar a compartilhar informação sobre as categorias de base. Porque eu tenho conhecimento, as pessoas têm as perguntas e eu tenho as respostas. Então, vai ser uma troca. E aí, nisso, eu comecei a compartilhar tudo, as pessoas gostaram, começaram a seguir, a ter todo esse engajamento, e aí veio a oportunidade de emprego. Aí meu atual chefe, ele me descobriu justamente pelo Twitter, ele me mandou um e-mail falando assim, olha, eu tô te acompanhando faz uns 3 meses, adoro seu conteúdo, eu tenho uma vaga de estágio aqui, você quer? E na época, eu não fazia jornalismo, eu fazia relações internacionais. Só que aí chegou num ponto que o automobilismo estava tanto presente na minha vida que a faculdade de RI estava se tornando um personagem secundário e o meu trabalho o personagem principal. Nesse momento, eu parei assim, eu falei, eita, não, tenho que reavaliar algumas coisas. E aí eu tranquei a faculdade de RI e comecei a fazer jornalismo. E aí foi nesse ponto que eu me encontrei totalmente, assim, eu só tenho a crescer. Atualmente, eu continuo com a minha página no Twitter. Eu estendi ela também pro Instagram, pro Maria Pensando Alto. E por que o nome Maria Pensando Alto? Porque eu penso muito alto. Meus amigos da faculdade, eles ficam me zoando porque eu fico fazendo trabalho e eu tô digitando no computador e eu vou falando minhas ideias alto, aí fica todo mundo para assim, ih, a Maria tá pensando alto. É um trocadilho, assim. E, enfim, lá eu também compartilho sobre as categorias de base, mais especificamente Fórmula 2, Fórmula 3 e F4 Brasil, que eu tô tendo a oportunidade de acompanhar em loco. Que mais? Tem o meu trabalho, eu trabalho na agência RF1, que é uma agência de notícias. E, meio novidade isso, na verdade, no sábado, a página do F1 Feeder Series, que é um dos maiores portais de categorias de base do mundo, eu recebi a proposta para eles e agora eu sou a editora da F4 Brasil, F4 Argentina e F4 Nakam, que é a Fórmula 4 do México, digamos assim. E agora eu tô como editora de lá. Mas é basicamente essa minha história resumida. Ai, que incrível! Exclusiva pra gente, quase. Sim. Maria é muito legal, uma trajetória muito parecida com a minha. Eu também faço RI, eu não tranquei, eu tô terminando. Mas realmente muito legal, o automobilismo também tem um peso enorme na minha vida. Você já contou, praticamente já deu a resposta dessa pergunta, mas o envolvimento com as categorias de base você já falou bastante. Mas o envolvimento com o esporte em si, o automobilismo, foi ainda na infância. Você lembra de ter o mesmo envolvimento que você teve, por exemplo, no início da pandemia, do que quando você era criança? Você lembra de ser tão forte? Não era tão forte. Não era tão forte porque por vários motivos. Primeiro que a gente, assim, eu gosto de pensar, isso é uma coisa que não sei se muita gente fala, mas acho que por causa da dinâmica da Fórmula 1. Quando eu era pequena, eu acompanho hoje em dia, sou apaixonada por futebol, amo. Mas, assim, a dinâmica do futebol de um brasileirão da vida, que tem corrida, que tem partida
toda semana é muito diferente da Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 hoje em dia é fácil de acompanhar no sentido de tem praticamente quase todo final de semana. E tem todo aquele esquema da Liberty Media, de, enfim, fazer esse esporte crescer de um jeito totalmente diferente do que o Bernie Ecclestone fazia. Quando eu era mais nova, tipo, papo de eu estar assistindo a corrida com 5 anos, o calendário era espaçado e não era recheado de grandes prêmios quanto é hoje em dia. O que acontece? Eu às vezes via um grande prêmio, aí chegava no outro, eu não lembrava o que tinha acontecido, eu não tinha esse fogo, essa vontade assim de estar acompanhando ali assiduamente, e também não tinha rede social. Então, aquela época eu era Orkut. Então, não tinha como você, eu tô pensando assim, stay updated, você ficar ali totalmente informado toda hora, ainda mais que eu era pequena, eu tava querendo assim, brincar de boneca, brincar com os meus carrinhos, sabe? Alguma coisa assim. Não tava pensando nisso. Então, e o que eu via? Futebol, meu pai ligava a televisão praticamente toda quarta-feira à noite, tinha ali, eu assistia. Então, o que acontece? Eu acho hoje em dia que naquela época precisava de muita maturidade, mas não só maturidade, mas de... como é a palavra? Quando você tem que ser regrado no sentido de estar ali para poder se comprometer a acompanhar e pesquisar. Né? Você tem que ser disciplinado, essa é a palavra. Você tem que ser disciplinado para poder acompanhar. Coisa que não acontece hoje em dia, justamente porque o calendário está recheado de grandes prêmios. Esse ano são 22. Então, você tem ali muito tempo do ano, dos finais de semana ali, você pode assistir. E outra coisa, agora eu trabalho com isso. Então, assim, não tem a opção de eu não saber o que está acontecendo. Tipo, eu tenho que estar, jornalista tem que estar informado sobre tudo a todo momento. E ainda mais o esporte com que eu trabalho, saber da Fórmula 1 é literalmente o mínimo, assim. Então, tem essa diferença. Então, eu diria que naquela época eu acompanhava, sim, torcia e tal. Eu sou apaixonada pela Renault R25 do Alonso. Mas, assim, são coisas que são muito mais assim, informais, muito menos comprometidos do que eu tenho hoje em dia. Sim, você tocou num assunto que na época que o Bernie Ecclestone ele tinha os direitos da Fórmula 1, eu acho que nem era o objetivo, né? O público-alvo não eram as pessoas jovens, eram os adultos europeus, também não era para o Brasil, não era para fora da Europa. Então, isso é toda uma discussão que dá pra gente fazer outra conversa inteira falando sobre a Liberty Media, o que mudou, o público-alvo, o marketing e tudo mais, mas você tem toda a razão. Eu acho que antigamente era muito mais difícil de acompanhar a Fórmula 1 do que é hoje. Acho que hoje é muito mais palatável. Digo por mim também que comecei parecido com o que você disse também. Eu sempre escutava as pessoas da minha família no almoço de domingo ouvindo e vendo Fórmula 1, e aí depois eu até perdi um pouco do interesse, mas assim que eu criei uma noção maior de esporte, que eu comecei a acompanhar, eu também gostei muito e comecei a querer entender mais. Então, eu acho que, como eu até tinha falado antes, eu comecei a acompanhar, por exemplo, o seu perfil, porque eu queria saber mais também, né? Não só sobre a Fórmula 1. Então, acho que esse interesse também está surgindo muito recentemente. E aí, a minha próxima pergunta é até algo que você tinha falado, que você contou, né? Como o automobilismo entrou na sua vida, e você citou ali o futebol também. Eu queria saber sobre esses outros esportes, se você acompanha algum, mas como que o automobilismo falou mais alto mesmo de escolher e por que ele foi escolhido, digamos assim. Bom, de esportes que eu amo. Gente, eu sou viciada em esporte. Vocês não têm noção. Eu amo esporte, eu amo esporte. Cara, eu vou responder a pergunta, mas só um parênteses. Na minha faculdade, tem um negócio chamado Laboratório de Jornalismo, que é o LabJor. Que é um espaço assim, porque na faculdade, quando você tá de jornalismo, às vezes é muito teórico. E só que o jornalismo também é prática, sabe? Então ali você aprende, sei lá, o que é pauta, o que é hipótese de pauta, o que é fonte especializada, o que é fonte primária, secundária. Só que você precisa materializar aquilo. Não adianta o professor falar, pauta de pauta é isso. Você tem que fazer uma, você tem que... Então minha faculdade tem esse laboratório pra você, tipo assim, teve isso na aula, coloca isso em prática. E aí, eu entrei na faculdade, eu lembro que eu tava conversando com a minha coordenadora, eu entrei e ela virou pra mim e falou assim, agora o LabJor nunca teve isso antes, mas foi você entrar na faculdade que vai ter.
Falei, que foi que criou? Ela agora tem o LabJoy Sport. Vocês não têm noção da síncope que foi. E hoje em dia o LabJoy Sport é o maior segmento do LabJoy, do laboratório. E lá a gente aborda justamente sobre os esportes. E o legal é que é tipo assim, a Maria Clara é do automobilismo, o fulano é de futebol americano, o ciclano é de tipo hockey. São vários esportes assim, todo mundo tem interesse diverso. E acaba que todo mundo vai aprendendo sobre esses diferentes esportes. Então eu comecei o ano não sabendo nada de futebol americano. Hoje em dia mal posso esperar pra liga começar, entendeu? Tá nesse nível assim. Então, se eu já gostava de esporte, eu entrei na faculdade e agora eu amo mais ainda. Mas respondendo a pergunta, bom, eu acompanho futebol, né? O surf é um esporte que eu mesmo pratico, eu adoro. Literalmente, assim, me relaxa, me leva pra outra. Vôlei eu acompanho, hockey eu acompanho, futebol americano vou acompanhar a temporada quando começar. Então, assim, é basicamente essas coisas. E sempre ali é totalmente, assim, quase que uma rotina minha de matinal. Tem gente que faz skincare, eu abro meu computador para poder ver as notícias de esporte. Eu vou no GE, enfim, eu fico lá surfando, assim, para ver o que precisa de eu saber. Porque eu gosto, assim, é uma coisa minha. Assim, foi escolhido, eu não acho assim, foi uma escolha, mas não fui eu quem escolhi, foi a vida que escolheu por mim. Porque assim, Maria Clara, você trabalharia em loco pra poder cobrir um jogo de futebol? Eu trabalharia, claro. Mas não é com o que eu trabalho hoje em dia, entendeu? Tipo, a vida foi me encaminhando mesmo pro automobilismo, então foi o automobilismo. Hoje em dia é o esporte que eu tenho a maior paixão. E não só isso, é o esporte que eu sei mais. Futebol, às vezes eu sento assim com os meus amigos e eles amam. E eu me sinto uma burra, porque eles são assim, a enciclopédia do esporte. Assim, eles nem estavam vivos, eles estão falando, não, porque a Copa do Mundo de 1980, nananana. Eu tô, gente, como assim? Só que aí você puxa isso pro lado do automobilismo e eu tô aqui contando coisas, eu nem era nascida. E eu tô falando. Então tem muito disso, de eu reconhecer o limite do meu conhecimento em outras áreas. No caso do automobilismo, como eu trabalho com isso, ficou mais fácil a escolha de escolher justamente o esporte a motor por eu ter um maior entendimento, sabe? Sim, eu acho que tem muito disso também, porque como a gente faz aqui, né? O Esportudo W surgiu pra gente ser essa vertical dentro do Esportudo, que fala sobre todos os esportes femininos, assim, então a gente tem também essa liberdade de falar sobre tudo, então às vezes é reconhecer que vai ter um esporte que eu sei mais, mas vai ter outro que a Vitória acompanha muito mais que eu, mas a gente tenta se dividir também para estar informada sobre tudo e passar esse conhecimento pro público, né? Então, bem legal você trazer isso também. E eu também sou apaixonada por todos os esportes, assim, às vezes eu fico, meu Deus, hoje tem tanta coisa para assistir que eu nem sei o que eu vou colocar, né? É muito bom. Sim, é realmente incrível. Eu curto muito essa oportunidade de poder encaixar tudo, mas curto muito também a oportunidade de poder trazer o automobilismo aqui, como a gente não se fala muito no Brasil sobre automobilismo, principalmente automobilismo feminino, então está sendo uma oportunidade muito legal, estou muito feliz. Maria, você contou pra gente aí da sua troca, né? Você trancou a Faculdade de Relações Internacionais e começou a de jornalismo. Você introduziu que isso foi uma questão que começou mais com o seu trabalho e aí, né, meio que espirrou assim pro resto da sua vida. Mas teve algum momento específico que você pensou, cara, tipo, não dá mais RI, não é com isso que eu vou trabalhar? Teve algum momento específico que que virou essa chave? Teve. Na verdade, eu já tinha decidido que eu ia fazer essa troca. Só que eu tava meio assim, tipo, eu faço, não faço, faço, não faço. Tava assim, 60% sim, 40% não. E aí eu tive a oportunidade de ir na etapa do Velocitar da Stock Car no passado, a última que teve. E aí eu fui e eu assim, fiquei no box, acompanhei tudo de perto. E assim, eu costumo dizer que eu sou jornalista de natureza, porque eu nem tinha entrado na faculdade ainda, eu já tava pensando em pauta. Então, tipo assim, eu tava olhando lá, tudo, eu já conseguia pensar em pauta, em lead, em, nossa, isso aqui dá um bom gancho, isso aqui dá um... Nossa,
E assim, aquele ambiente, eu nunca tinha ido num autódromo. As pessoas ficam às vezes surpresas que o primeiro autódromo que eu fui não foi Interlagos, foi o Velocitar. E eu tenho aquele lugar no meu coração, assim, porque foi o momento que eu olhei aquilo e eu virei pro meu chefe, eu tava no box da Crown Racing, eu virei pro meu chefe e falei assim, eu vou trancar. E ele, não, Clara, para de zoeira. Eu falei, não, eu tô falando sério. Eu vou trancar a RI e eu vou fazer jornalismo. Ele, meu Deus, não acredito que eu te converti. Eu falei, sim, você me converteu e olha onde eu tô. Olha isso, eu tô, nossa. E assim, quando eu tranquei, eu pensei que meus pais não me apoiariam, minha família não me apoiaria, meus amigos iam me chamar de louca. Todo mundo ia falar que eu tava doida. Porque, né, tinha 4 semestres de RI e tudo. No caso, meus pais viraram pra mim e falaram, finalmente você percebeu. E aí eu fiquei, ué, como assim? Aí eu contei pras minhas amigas, elas, ai, ela percebeu. Eu, gente, como assim? Vocês combinaram a frase com meus pais? E aí eu falei pros meus outros amigos meus, ai, meu Deus, tudo a ver com você. E aí eu falei no meu Instagram e todo mundo, não, porque você realmente tem jeito de jornalista. Eu, gente, que isso? O mundo inteiro percebeu e só eu fui cair a ficha depois? Aí meus pais, praticamente sim. Então, assim, foi muito natural, mas o momento que foi quando eu fui no Velocitar. Porque aquilo tudo materializou muito. A Stock Car é uma categoria também que eu tenho muito carinho. E ver tudo muito próximo. E eu senti em mim o quão espontâneo é o jornalismo em mim. O quanto que, assim, é pra ser, sabe? Então, foi mais ou menos esse momento. É muito bacana você trazer isso assim. Tipo, eu não tenho a mesma experiência que vocês, né? Eu queria fazer porque eu queria mexer com futebol, principalmente, porque era o esporte que eu mais me conectava. Mas assim que eu entrei na faculdade também, eu via que muita gente, quando ia falar de esportes, falava comigo, ou até na rua, e seu time e tal. Só que eu também gostava de ver muita coisa. Eu falei, cara, não tem como eu escolher outra coisa, sabe? Eu gosto de fazer aquilo ali. E não é só aquele clichê, tipo, você tem que fazer o que você ama e tal, que, nossa, né, não vai ser um trabalho, não, mas vai muito mais além, né, disso. Então, acho que é muito bacana a gente perceber isso na sua trajetória também. E falando um pouco também ainda, né, sobre isso que você citou, que o seu próprio chefe hoje em dia, ele te acompanhava. E eu queria saber, assim, tem alguma coisa que mudou, que você fazia antes no seu trabalho, por exemplo, nas redes sociais, por conta própria, que hoje em dia você não faz mais, ou algo que mudou, que você falou, não, isso aqui mudou para melhor pela experiência que eu tô tendo, alguma coisa assim para você contar pra gente? Com certeza, acho que a qualidade dos tweets e a qualidade da informação. Hoje em dia eu tenho fonte primária. Naquela época, quando eu comecei, a minha fonte era secundária, às vezes até terciária. Então era disse-me disse. Hoje em dia eu tenho a fonte. Vou dar alguns exemplos. Eu fiz um texto que precisava falar. Meu Deus. Era sobre o que o texto? Eu não tô lembrando o que era exatamente agora. Era alguma coisa de comportamento de pneu. Assim, tô falando aqui, eu sou jornalista, não sou engenheira. Então, assim, eu tenho noção de comportamento de pneu, mas um engenheiro, um piloto vai saber muito mais que eu. Então, não tô lembrando qual foi a pista agora, mas eu sei que foi de comportamento de pneu. E eu escrevi isso no meu texto. E aí eu tava lendo, minha mãe é a minha revisora, digamos assim. Todo texto que eu já escrevi na vida, minha mãe leu. Porque eu gosto de ter uma segunda opinião. Porque, por exemplo, minha mãe é leiga. Então, na hora que eu tô escrevendo, às vezes tá muito específico o conhecimento, aí eu dou pra ela ler, pra, tipo assim, tá acessível? Porque isso aqui não é pra eu. Não tô escrevendo pra mim. Não é pra eu ler e entender. Eu tô escrevendo, eu tô entendendo o que eu tô escrevendo. É pra alguém que nunca teve contato com essa informação conseguir, não, entendi, agora eu tenho ideia disso. Então eu dou pra ela ler. E ela falou assim, nossa, Maria Clara, mas que informação boa, quem é que te deu? Eu falei, Felipe Drucovich. Então, assim, foi ele, entendeu? Foi uma informação que não tem como você questionar, tipo assim, a veracidade dessa informação. Mas será que o pneu realmente se comporta assim, assim, assado nessa pista? Cara, o piloto correu e me falou isso, entendeu? Ou, por exemplo, quando eu tava até falando no sábado, quando eu fui contratada pela F1 Video Series, eu tava conversando com eles, querendo entender como é que seria a dinâmica, tudo.
E aí eu virei pra um dos que é tipo, meu parceiro lá de trabalho e tudo. Ele virou pra mim e falou assim: é bom você estar sempre atualizada sobre as notícias das categorias que você vai cobrir. Eu falei, ok. Aí ele falou, olha, entra sempre no site da categoria, segue tais jornalistas, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei no meu chefe lá e eu falei assim, olha, tudo bem, eu segui jornalistas que estão lá acompanhando em loco, eu segui os sites das categorias, ok. Mas existe uma coisa chamada, que são os releases e previews, que as categorias, enfim, pilotos têm. E eu falei, eu preciso dos releases, porque eles são, digamos assim, a fonte primária da informação dessas categorias. Então, assim, quando eu comecei, eu nem sabia que existia release, que a categoria fazia isso, não sabia. Era sempre eu indo buscar informação de gente de lá de fora. Hoje em dia eu tenho mais noção disso, entende? Então, eu diria que se teve alguma coisa que mudou de um tempo para cá, foi a qualidade da informação. E não só isso, mas também até o que eu tuito, por exemplo. Eu não gosto de tuitar coisas pessoais, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho pra mim. Se eu tô tendo um dia ruim, há um papo de, sei lá, 5 anos atrás, eu iria entrar no Twitter e falar, minha vida tá uma merda. Hoje em dia eu não faço isso, porque tem gente que me segue, é uma boa quantidade de seguidores, e eu não quero simplesmente esse tanto de gente tá, assim, seguindo a minha vida, no sentido de saber essas coisas, assim, por partes pessoais. Eu tô ali a trabalho, digamos assim, então eu prezo pra ser mais objetiva possível, nunca puxando para outros lados. Mas é basicamente isso, esses 2 pontos, qualidade de informação e o meu comportamento assim nas redes sociais. Você comentou sobre o comportamento dos pneus, que você não é engenheiro, eu lembrei. Assim que eu decidi que eu não queria mais trabalhar com relações internacionais, que eu queria trabalhar com esporte, e o automobilismo sempre foi o esporte principal na minha vida, eu tinha uma amiga que tinha contato com o Rodrigo Matar, que é comentarista da Fórmula Indy. E aí ela me colocou em contato com ele, eu liguei pra ele pra gente falar sobre automobilismo, mercado de trabalho e tudo mais. E aí, conversa vai, conversa vem, eu falei com ele, Rodrigo, eu fico um pouco nervosa com o fato de que eu não tenho conhecimento, eu acho que eu não tenho conhecimento técnico necessário e tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu nem entendo do que a pessoa tá falando. Aí ele parou e falou assim, Vitória, na boa, você é engenheira? Aí eu falei, não. Ele, então você não tem que saber isso é o problema do engenheiro, você pergunta, ele explica, você bota lá. Eu falei, nossa, é isso, obrigada, acabou, fiquei tranquila. Eu achei muito engraçado isso. Vitória, você é engenheira? Eu falei, não. Ele, então isso não é problema seu. Aí você falou isso, eu me lembrei. Então, indo para a próxima pergunta, qual foi o momento mais marcante em relação ao automobilismo de você como fã, você como espectadora? E qual foi como comunicadora? Você contou desse acontecimento que você teve, que você foi para os boxes da Stock, mas teve algum momento que foi mais marcante do que esse? Como comunicadora? Bom, só falando esse negócio que você falou, de ser na engenheira, exatamente isso. É por isso que, assim, hoje em dia eu tenho conhecimento técnico que eu não tinha quando eu comecei a acompanhar. Até que às vezes eu tô vendo com os meus amigos a classificação da F2 na faculdade, que é 6 de manhã, a gente chega lá, eu boto no computador. E aí eu lembro que a gente tava vendo a classificação de Mônaco. E aí o Drogovic perdeu a traseira. E aí os meus amigos perguntaram o que aconteceu. E eu falei... só que eu descrevi o que aconteceu tecnicamente. Era só pra eu falar, ele perdeu a traseira, bateu. Só que eu fui descrever tecnicamente e eles... Virou engenheira? E eu tipo, não, desculpa. Foi mal. Então, é muito dessas coisas. Tem certas coisas que você não tem a menor noção do que tá acontecendo nesse carro. Que problema é esse? É não sei o que, MGUH, nananã.
você fala, ah, tá. Eu só pego aquela informação, confio no que o engenheiro tá falando, espero que ele não esteja falando uma M e aí eu boto. Mas tem outras que às vezes dá pra entender, principalmente questão de acerto de carro. Mas é exatamente isso que ele te falou. A gente não é engenheiro, a gente não tem essa obrigação. O que a gente tem a obrigação é de ir nessas fontes primárias, no engenheiro, no piloto, e torcer para eles falarem do jeito certo, para poder a gente não ficar comprometido na hora de passar a informação. Mais momentos. Bom, de como fã, eu diria que foi o Grande Prêmio do Brasil do ano passado. Foi uma das semanas mais loucas da minha vida, porque eu nunca pensei assim, foi uma semana muito doida, porque ó, começou aquela semana, né? Segunda-feira, a notícia de que os pilotos estão chegando no Brasil, eu acompanhando pelo Twitter aquela loucura do Charles Leclerc chegando no aeroporto de Guarulhos, todo mundo pulando em cima dele, Charles, ai como é legal, não sei o quê. Foi muito interessante acompanhar isso. Que momento. Aí, terça-feira, eu tava num dia X, assim, tava até minguada, tipo, trabalhando aqui, quando terminar vou jantar, não sei o quê. Do nada, minha amiga me chama pra jantar. Quando eu chego pra jantar, quem está no restaurante? Gianluca Petekoff, que é o Milot. Eu, com a minha cara, nossa, eu tava literalmente morrendo. Ai, minha cara, você é jornalista? Sou jornalista, mas às vezes a gente treme, tá bom, gente? É normal. E quando eu vi o Gianluca, eu nunca tinha falado com o Gianluca. Então eu cheguei nele, oi, Gian. Aí nisso que ela Milot chegou, aquele sotaque britânico dele. Hi, how are you? Oh my god, I'm gonna die aqui. E aí, enfim, a gente ficou conversando, tirei foto. Aí, beleza, quarta-feira passou, continuei trabalhando, não sei o quê. Quinta-feira, eu trabalho também com assessoria no caso, do Ayrton Senna, / Instituto Ayrton Senna. Então, o Gasly foi lá visitar. Naquela época, estava tendo a exposição no Shopping Vila Lobos. Fui eu acompanhar Pierre Gasly para poder na exposição, e aquele homem na minha frente, Jesus, o que é isso? Tipo assim, eu nunca tinha visto um piloto de Fórmula 1 na ativa, né? Tão próximo de mim, assim, nossa, é o Gasly, tipo, na minha cabeça. Mas super simpático, um amor de pessoa, tirando até foto, incrível. E aí, então, essa semana já começou embalada, e era só quinta-feira, não tinha começado ainda o treino livre, no caso, a sprint race, domingo, corrida, não. Beleza. Eu acho que o dia marcante foi sábado, teve todo aquele show do Hamilton, mas domingo foi assim um dos dias mais uau assim da minha vida, porque eu tava vendo a história acontecer, que o Hamilton, cara, aquela performance dele, o que ele fez, como ele fez, eu tava vendo aquilo tudo diante dos meus olhos, assim, naquele momento eu não tava nem aí quem é que ia ganhar o campeonato, se era o Hamilton, se era o Max. Naquele momento, eu sabia que aquele momento era do Hamilton. Eu tava tão feliz naquele momento do Hamilton ser no Brasil, sabe? E na hora que ele pegou a bandeira, eu só chorava. E o Grande Prêmio do Brasil, além da performance dele, era a primeira vez que eu tinha ido no Grande Prêmio, tá? Então, assim, era a primeira vez que eu tava vendo um Fórmula 1 diante dos meus olhos mesmo. Então, ver aquilo tudo acontecendo e do jeito que foi, como ele fez, do jeito que ele protagonizou, digamos que potencializou ainda mais esse Grande Prêmio para mim. Só que outro fato de eu ter me emocionado muito é porque eu tava lá no domingo, eu tava sozinha, eu tava sentada assim, e quando eu olho na minha diagonal, tá um amigo meu de outra cidade que eu morava, tá ele e a avó. E aí ele virou, caraca, Maria Clara, vem cá, senta comigo, tá, não sei o quê. Aí, enfim, ele foi no banheiro e eu tô conversando com a avó dele. Aí pra poder puxar a conversa, né? Eu pensei que ela tava acompanhando esse meu amigo porque, sabe, a avó e tal. Eu falei, a senhora gosta, acompanha? Ela, minha filha, o que a Fórmula 1 tem de existência, eu tenho de vida. Aí eu, e aí? E aí começou a jornalista, né, querer entrevistar a senhora. Aí eu, mas e aí, como é que foi? Mas aí você já acompanhava? Ela, olha, eu só não acompanhei o Fangio porque eu era pequena.
Mas eu vi tudo, tá? Eu vi o bicampeonato do Emerson Fittipaldi, eu vi o tricampeonato do Piquet, eu vi a briga do Niki Lauda com o Hunt, eu vi o tricampeonato do Senna, eu vi o Senna entrar na Fórmula 1, eu vi coisa dele acompanhando nas categorias de base ainda, Fórmula 3, não sei o quê. Eu acompanhei tudo, acompanhei a década de 90, todos os títulos do Schumacher eu vi, e agora eu tô acompanhando o Hamilton. Cara, quando eu olhei aquilo, a mulher é história viva. Ela é história viva, ela é um esporte ali, e ela, assim, eu perguntava coisa pra ela e ela me falava coisa específica, assim, tipo, eu lembro que no não sei o que, de 2016, o Grande Prêmio, e ela ia falando, então, tipo assim, ela tava do meu lado quando teve todo, tipo, quando o GP tava acontecendo, quando o Hamilton venceu a corrida, e ela chorava, e eu olhar pra ela e eu começava a chorar mais ainda, porque, tipo, a história é viva do meu lado. A história acontecendo na minha frente. Todo mundo louco, assim, tipo, Red Buller do meu lado, assim, torcedor do Verstappen, torcedor da Red Bull, aplaudindo o Hamilton. Então, assim, tava um ambiente, assim, histórico. Tava um ambiente histórico. E eu me emociono muito com história, assim, sabe? Então, foi um momento que, como fã, me marcou muito, 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 muito. Agora, como profissional, tem alguns momentos, assim, que me marcam. Eu tenho dois. O primeiro foi quando foi na estreia da Fórmula 4 Brasil. Porque acompanhei em loco. Cara, eu paguei um micão. Falei pra vocês que eu me emociono com história, né? A primeira vez que eu vi um F4 na minha vida, eu chorei. Eu tava na hora do pré-grid da F4. O carro do Fefo Barrichello passou na minha frente. E depois o Felipe Bartz passaram assim. E foi literalmente os dois F4s que eu vi na minha frente, assim, andando. Eu olhei pro meu colega com um olho. Eu não acredito que eu tô vendo isso. Porque as categorias de base, elas significam muito pra mim. Então, ver um Fórmula 4 na minha frente, veio tudo assim, a emoção à flor da pele. Tipo, nossa, eu senti aquilo como se eu tivesse vendo tudo aquilo que eu admiro na minha frente. Então, eu chorando, assim. Então, cobrir a F4 foi um momento muito importante pra mim. E o segundo momento muito importante... E Maria, se você se emociona com a história, a Fórmula 4 brasileira nada mais é do que o começo da história das categorias de base do automobilismo brasileiro, Exatamente. né? Há muito tempo a gente não tinha nada desse tipo, então realmente é muito emocionante. Eu faria. Não, exatamente, assim, a F4, cobrir aquele final de semana foi muito legal. Justamente por ser tudo muito, muito novo, e mesmo sendo novo, foi muito organizado. Então, fluiu super bem. E um segundo momento, que aí, esse momento, assim, eu cheguei em casa e eu tava puramente feliz, foi na faculdade, a gente, nesse último semestre, a gente teve o objetivo de produzir uma reportagem. E essa reportagem a gente foi fazendo ao longo do semestre. A metade do semestre foi fazendo a checagem de apuração de fatos e a outra metade, de fato, escrevendo a matéria. E a pauta que eu escolhi, assim, um assunto, foi a falta de pilotos negros na Fórmula 1. Naturalmente, meu personagem principal foi o Hamilton, né? Porque ele é o piloto negro na Fórmula 1. Só que eu queria trazer um tom diferente. Então, eu fui atrás do Murilo Rocha. O Murilo Rocha, ele é o único piloto de kart negro na Júnior, hoje em dia. Ele compete no Paulista Light e, às vezes, participa de algumas etapas da Copa KGV, que é a Copa de Kart Granja Viana. E eu tinha visto ele no Brasileiro de Kart do ano passado, que lá estava sendo exposto uma réplica do capacete do Hamilton. E, na hora que eu tava passando para ir pro restaurante lá do kartódromo, eu passei na frente e ele tava indo segurar o capacete do Hamilton e ele é pequenininho, tava com a mão tremendo, assim. Ele tinha uns 11 anos. Hoje em dia ele tá com 12, mas ele tava com a mãozinha assim tremendo e o olhinho dele brilhava, ele tem um olhinho muito expressivo, um olhar muito expressivo. E aquele momento ficou na minha cabeça. Eu falei, e aí, quando eu tava conversando com meu amigo sobre a reportagem, eu falei, caraca, eu podia trazer de personagem o Murilo. Fui, conversei com os pais, tudo, fui pro cartódromo entrevistar ele. Entrevistei ele
entrevistei os pais e o que cada palavra que esse menino me contou foi de uma potência, e a experiência de você estar ali para poder contar uma história tão bonita como a dele, entendeu? Quando eu cheguei em casa, assim, que eu encontrei meus pais, eu tava radiante. Porque eu falei, cara, nossa, que bom que eu nasci e eu nasci jornalista. Tipo, eu amo essa profissão, porque jornalismo é sobre contar histórias e reportar fatos. Então, poder contar a história do Murilo e dar voz pra ele, poder, enfim, justamente contar a história dele é de uma potência, assim, e contar com as palavras dele. A reportagem ainda vai sair, ainda tô conversando com a minha coordenadora, mas essa reportagem vai sair, eu posso até mandar pra vocês darem uma olhada, porque foi o dia que eu mais me senti assim, jornalista. Mas você entrevistou o menino do kart. Não importa, histórias elas estão por todo canto, todo lugar. E eu fico muito feliz de ter achado, né, a história dele para poder contar. Mas esse foi um dia assim que com certeza marcou a minha carreira, pelo menos até agora, como jornalista. Ai, que relato legal, assim, e tipo, não só de você ter achado, né, mas de você ter tido esse feeling jornalista mesmo, de, nossa, isso daqui, esse gancho ficaria legal com isso aqui, então acho que isso também é muito mérito seu de ter conseguido pensar nessas duas coisas, e um momento que você estava presente de ver ele ali com a mãozinha no capacete, sabe, muito interessante ver isso mesmo, eu acho que é até emocionante pra gente, assim, também, porque eu me sinto representada em alguns momentos que eu fiz uma coisa, nossa, que legal que eu fiz isso aqui, sabe? É muito bom estar fazendo isso. Então, acho que a gente compartilha desse sentimento. E agora, passando para o nosso quadro final, né? Digamos assim, o ping-pong. Então, vou falar uma coisa, a Vitória vai falar outra depois, mas... Então, eu falo, a Maria responde, a Vitória fala, a Maria responde. Então, são só algumas... E vamos ver como é que vai ser. Tem algumas que eu acho que talvez seja um pouquinho mais difícil resumir em uma palavra só, em uma pessoa, talvez, mas acho que vai ser bacana. Então, para começar, queria que você falasse um ou uma atleta que é, assim, referência, nem precisa ser, né, do automobilismo, mas um atleta, quando vem na sua cabeça. Viu, Hamilton? Um esporte, sem ser automobilismo. Futebol. Se fosse para você praticar um esporte, no caso, você já contou que pratica algum, qual o seu preferido? Surf, com certeza. Um sonho que deseja realizar. Ser repórter em loco da Fórmula 2 à Fórmula 3. Cite 3 atletas que você gostaria de ser amiga. A Emma, do tênis, porque eu achava incrível. Meu Deus. O Ítalo Ferreira e a Chloé Calmon, que ela é surfista de longboard e ela faz aniversário dia 11 de outubro, que é o dia do meu aniversário. E a gente tem muita coisa em comum, a gente gosta de surfar o mesmo tipo de prancha. Então, acho que eles três. Melhor circuito. Interlagos. E por fim, quem vence o campeonato esse ano? Dada a conjuntura atual, o Verstappen, né? Um chute ou uma preferência, né? Digamos assim. Mas é isso. Bom, vamos chegando nesse momento final. Esse também acho que dá um bom cortezinho pra gente, porque resume muito o que a gente conversou, de tudo, deu para conhecer bastante sobre você. Eu digo por mim mesma, tô bem feliz assim com a nossa primeira convidada para esse momento de audiovisual mesmo que a gente está entrando. Acho que tem muito para agregar. Com certeza essa parceria vai ser longa, assim. O texto que você falou, acho que quando estiver pronto, pode mandar para a gente poder divulgar, porque é isso, sabe? Poder levar o trabalho, não só o nosso, mas de outras mulheres que estão fazendo um trabalho incrível para mais gente assim que acompanha. Então, queria deixar um microfone aberto para você poder falar um pouquinho das suas redes sociais, deixar alguma mensagem final. Bom, vou começar logo para a mensagem final, depois eu passo minhas redes sociais. Bom, de mensagem final, o que eu acho que todo mundo tem que ter muito claro é de sempre seguir a intuição.
aquela vozinha, aquela vez que você faz uma escolha e tem um aperto no coração. Um aperto no coração é justamente a sua intuição. E confia no timing das coisas. Não é uma coisa que você consegue explicar, ninguém consegue explicar de fato. Mas vai seguindo o seu caminho, vai construindo a sua história, vai entendendo o que faz mais sentido para você nos determinados momentos. Eu entendo que eu sou muito sortuda e privilegiada por eu só tenho 20 anos e eu já sei o meu caminho, assim, já sei o que eu quero fazer da vida. Tenho isso muito claro. E não é todo mundo que é assim, tem gente que passa uma vida inteira e só vai descobrir o que realmente quer fazer da vida lá pra frente mesmo, ou às vezes nem descobre, e também tá tudo bem. Só que se você, assim, quando você estiver na sua vida, vê o que tá acontecendo, seja muito, assim, honesto consigo mesmo, pra poder falar, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui é o caminho certo, isso aqui não é o caminho certo. Ter essa destreza e também honestidade consigo mesmo é essencial e libertador até um certo ponto. E outra coisa é que se você é mulher e você está produzindo conteúdo, principalmente no meio do automobilismo, você saiba que você é muito bem-vinda nesse meio, ou bem-vinde, né? E você não tá sozinha e continua fazendo. Vão falar, vão te apedrejar, mas sempre tente fazer um conteúdo mais honesto possível, informativo e crítico também, e saiba criticar nos momentos certos e nas coisas certas. Sempre assim, sendo honesto com o seu público e sempre trazendo o conteúdo de melhor qualidade possível. É isso. E as minhas redes sociais? Bom, meu Twitter é Castro_03. Meu Instagram, o pessoal, que hoje em dia não é tão pessoal assim, é Maria Clara _Castro. E o meu Twitter, que é voltado para as categorias de... Meu Twitter não, desculpa. Meu Instagram, que é voltado para as categorias de base, é @Maria Pensando Alto, tudo junto. E é isso. Incrível. Vi, alguma mensagem também? Algum recadinho? Não, tipo assim, fazer coro às palavras da Maria. Eu crio conteúdo sobre automobilismo também. E é isso, sabe? Hoje eu tenho uma rede de apoio de mulheres que criam conteúdos muito, muito, muito incríveis sobre automobilismo, e é sobre isso. Nunca vão estar sozinhas e a gente sempre vai lutar uma pelas outras, seja da forma que for. Sempre vão ter as pessoas, tanto homens quanto mulheres, que vão vir, vão desqualificar, vão dizer que não é o suficiente. Mas é exatamente isso, sempre pra frente, isso que a Maria falou, sendo honesta, entendendo o que tá certo, o que tá errado, o que pode melhorar, ou o que tá muito bom. E seguir em frente sempre. O esporte é nosso também, o automobilismo é das mulheres também. E acho que ninguém nunca tirou isso das mulheres e ninguém nunca vai tirar. Então, é só fazer coro mesmo as palavras dela. Perfeitas. Eu também só tenho a concordar com tudo que vocês falaram e dizer que aqui também vai ser sempre esse lugar onde a gente vai trazer esse tipo de convidada. A gente já deixa aqui aberto para vocês comentarem outras pessoas para a gente entrevistar, bater esse papo bem legal e abrir espaços também, porque acho que é uma troca muito necessária e que só tem a agregar para ambos os lados. Então, muito obrigada, Maria, Vitória, pela presença de hoje, pela participação. Eu amei bater esse papo com vocês. Então, chegamos ao fim desse primeiro episódio. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. É @esportudow no Twitter, no Instagram e também no TikTok. A gente vai começar a fazer alguns conteúdos por lá. Então, se você não quer perder, é só seguir a gente. E é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo.